Seu nome? Lívia. Seu? Gabriel. Como é que era a sua situação? Conta aí sua história. Bispo, eu cheguei aqui, pisei no congresso ganhando R$ 150 por semana. Derrotado. Eu era um derrotado. Eu fiz uma sociedade, essa sociedade aparentemente tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. E aí o que sobrou para eu fazer foi bico. Então eu cheguei aqui fazendo bico e ganhando R$ 150 por semana. O que é que mudou? Qual foi a experiência que você teve? Bispo, aqui eu aprendi a usar minha fé. Então eu saí do congresso, fiz um pacto verdadeiro com Deus e comecei a usar minha fé. Então eu peguei o meu currículo, bispo, gigante, né? Tinha meia folha, e fui entregar numa avenida. Chegou nessa avenida, 2 empresas me ligaram e quiseram me contratar. Eu escolhi. Então eu já vi que era o pacto funcionando. Entrei nessa empresa, no primeiro mês eu fui o líder de vendas. No segundo eu ganhei uma premiação como o melhor vendedor. Então eu falei assim, é o pacto. Porque sem a direção de Deus eu estava perdido, com a direção de Deus eu estava arrebentando. E aí Deus deu outra direção. Tinha uma empresa na frente, concorrente, que pagava o dobro. Eu falei, Deus deu a direção, vai lá. Bispo, eu cheguei lá na empresa, era o dia da entrevista. Ela falou assim, pode subir no RH, você já vai fazer a entrevista agora. Fiz a entrevista, não falei muito bem, não tinha muita experiência, mas me contrataram, bispo. Dobrei de salário. Então, resumindo, em 6 meses no congresso, eu já estava ganhando 6 salários mínimos. E aí eu fui conquistando. Já melhorei a minha qualidade de vida, fiquei 1 ano nessa empresa. E aí me chamou muita atenção uma palavra que eu ouvi do altar, uma época de fogueira santa. O pastor falou assim, se você disser sim para Deus, Deus vai dizer sim para você. Aquilo, bispo, me desafiou a minha fé. Eu falei, então Deus quer ser desafiado, então eu vou desafiar Ele. E aí, eu lembro que eu já estava estabilizado, e eu pedi as contas nessa empresa. Passou, bispo, 1 semana, me ligaram, falaram assim, Gabriel, por que você saiu? Eu falei assim, porque agora eu quero a melhor empresa. Eu quero ir para uma empresa top. E aí me ligaram, ele falou assim, então amanhã você tem uma entrevista lá, que eu já consegui uma entrevista para você. Cheguei lá, a empresa grande, eu não tinha experiência, não tinha aparência, não tinha nada. Mas quando eu cheguei na empresa, eu lembrei daquela palavra. Eu falei assim, Senhor, eu disse sim para o Senhor, agora o Senhor tem que dizer sim para mim. E ali mesmo, eu peguei concorrentes que tinham minha idade de experiência. E ali não queriam me aprovar, mas Deus quebrantou o coração da pessoa certa, e me aprovaram, e eu entrei nessa empresa que eu tanto queria, assim, tinha que ter indicação, tinha que ter algum jeito para entrar, e eu usei a minha fé, e eu consegui entrar lá. Fiquei lá por 5 anos, conquistando, foram mais de 70 milhões de reais em contratos fechados nessa empresa. Eu comecei nessa empresa, eu estava na última mesa ali, qualquer mesa. Depois dos 5 anos eu já estava com a minha sala, ar-condicionado, impressora, com tudo. Eu estava estabilizado. E ali eu comecei a viajar com a minha esposa, começamos para o Nordeste, comprei carro, comecei a conquistar. Só que tudo que eu sempre quis e eu estava possuindo, não estava trazendo a felicidade que eu achei que ia me trazer. E ali eu comecei a passar momentos muito difíceis, porque eu não estava entendendo. E ali até que Deus me revelou o meu erro. Eu estava olhando o altar como no lado material. Então eu fazia os votos aqui, tudo voltado para o material. Fogueira Santa era material. Eu via a oportunidade de conquistar. Eu não via a oportunidade de me salvar, de me arrepender. Então, chegou num ponto que a minha dor foi tão grande, bispo, que eu tive uma crise de ansiedade ou algo do tipo, que a minha esposa testemunha. Eu já estava na empresa que eu queria, tudo do jeito que eu queria, e eu passei tão mal que meus braços até entortaram, entrei no hospital, bispo, assim, de cadeira de rodas, e aí comecei a ter pensamentos de morte 24 horas por dia, mesmo com tudo que eu conquistei aqui, porque aqui eu cheguei um derrotado, e na Igreja Universal eu comecei a conquistar, mesmo com tudo isso eu era infeliz. Você começou a conquistar o material, mas não conquistou o principal, que é Deus. Esse é o perigo. Você tem quantos anos? 30, bispo. 30 anos. Você viu ele ficar muito mal? Sim, senhor. Eu não sabia dirigir, eu fiquei desesperada, porque ele perdeu os movimentos do corpo, né? Então eu tive até que chamar a polícia para poder me ajudar a levar ele para o hospital. Mas eu sabia que era Deus agindo para ele poder despertar para a fé, porque eu sabia que ele não estava bem dentro dele, e Deus estava falando, eu vou cuidar dele, cuida da sua salvação, que eu vou cuidar dele, e eu sabia que Deus estava agindo para despertar a fé dele, para a salvação. Quer dizer, ele tinha a fé para conquista,
mas não tinha fé para ser de Deus. Aí está o perigo, porque ele foi com tudo para o material e teve respostas, porque Deus honra, mas o principal ele não tinha. E aí, como é que mudou e como é que está hoje? Bispo, até o momento que a minha dor ficou tão insuportável que eu precisava fazer alguma coisa. E eu até tentei pedir oração para o pastor, fiz corrente, mas nada funcionou. O que funcionou foi quando eu fui para o altar da maneira certa. E ali eu não dei só mais um material, eu dei minha vida junto, porque eu precisava do Espírito Santo. Eu entendi que eu precisava dele, sem ele eu não era nada. Então eu estava nessa empresa, estabilizado, tudo mais, e aí que eu fiz? Eu falei assim, agora eu vou chamar a atenção de Deus. Os olhos de Deus têm que me ver. E aí eu falei, agora eu preciso depender de Deus. E para isso eu precisava sair daquele trabalho, para chamar a atenção de Deus. Então minha fé me cobrou isso. E aí eu pedi as contas daquele trabalho, era uma época de fogueira santa, e fui para o altar. Mas ali eu não fui só com material, eu fui com a minha vida. Tanto que eu saí da reunião, eu fui pedir perdão para pessoas que eu tinha mágoa, eu fui me consertar, pedir perdão para minha esposa, eu comecei a consertar tudo o que eu tinha que fazer. Eu me arrependi de quem eu era. E aí eu comecei a mudança de buscar. Não entreguei só, comecei a buscar. Tanto que eu buscava de madrugada, bispo, começava às 3 da manhã e o sol raiava, eu estava buscando. A minha esposa não sabia se ela estava na igreja ou se ela estava na cama, porque eu buscava e ela ouvia tudo. Mas eu busquei, bispo, com toda a minha força, fiz o que tinha que fazer e aí eu recebi o Espírito Santo. E hoje? Bispo, hoje a gente está arrebentando. Lá na época, lá no meu quartinho, lá que eu estava buscando, que eu pedi as contas, minha esposa ficou grávida, a gente passou uma situação difícil, mas quando ela ficou grávida e não prosperou, mas a gente estava num momento difícil, Deus falou comigo forte, agora eu sou contigo, agora eu estou dentro de você, vai ser diferente. Aí a gente começou a vencer, aí no quarto da minha casa, um cliente me ligou, daqui a pouco outro, e eu sei que eu comecei a fechar contrato dentro do quarto da minha casa. E Deus começou a me dar ideias lá, né? E aí eu fechei contratos, sei que esses 6 contratos valeu por 6 meses do salário que eu tinha. E aí Deus me deu a direção para abrir a minha empresa. Eu não pedi a minha empresa, tanto que se eu tivesse o Espírito Santo e voltasse a fazer bico, eu estava feliz, não tinha problema. Mas Deus me surpreendeu e me deu a minha empresa. E, bispo, a minha empresa, desde o primeiro mês que a gente abriu a minha empresa, a gente arrebenta. Na semana passada, só na semana passada a gente fechou mais de R$1 milhão em contratos. A minha esposa era professora, saiu do trabalho e está comigo agora e a gente arrebenta, bispo. A gente arrebenta em todos os sentidos. E o casamento, a vida com Deus, em todos os sentidos a gente está arrebentando. Deus abençoe.